Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada e faço parte aqui da equipe do escritório. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito comum dentre o universo dos casamentos, né? Que é o fato de comprar um imóvel, um apartamento, uma casa antes do casamento. Quais as consequências disso? Vou separar a nossa conversa aqui em tópicos. E nesses tópicos é uma pergunta, né? Uma situação. A primeira situação que eu quero falar aqui é caso você ainda não comprou, né, o imóvel, mas está quase assinando o contrato e ainda também não casou. Nessa situação, a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar para verificar o que precisa ser feito. A primeira questão é quem que vai pagar esse imóvel? São os dois que irão pagar esse imóvel? Porque isso precisa ser verificado antes de assinar o contrato. Às vezes um auxilia ali na compra, mas na hora de registrar fica somente o nome de um. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter antes de comprar o imóvel. Caso os dois vão contribuir financeiramente na compra do imóvel, é muito importante que na hora de formalizar essa compra através de uma escritura pública de compra e venda e depois no registro da matrícula do imóvel, esteja o nome de ambos, né? Então, não precisa ser 50% para um, 50% para outro, mas na porcentagem que cada um contribuiu financeiramente para o pagamento desse imóvel. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar. E outra é justamente sobre o documento que a gente utiliza para comprar esse imóvel. A gente precisa assegurar, quando a gente compra um imóvel, que vamos utilizar os meios mais seguros juridicamente falando. Então, a gente precisa fazer por uma escritura pública, né, de compra e venda, e principalmente é muito importante que seja registrado em um cartório, né, na matrícula desse imóvel, o nome dos proprietários. Não sei se vocês já ouviram aquela máxima, só registra quem é dono, mas ela é a mais pura verdade, né? Então, quando a gente não tem o nome registrado ali na matrícula, é necessário ações para regularização ou regularização posterior, enfim. Mas quando a gente já faz o negócio jurídico, que é a compra e venda, o ideal é já deixar tudo certinho, regularizado na matrícula, o nome dos proprietários. E, se forem dois proprietários, precisa constar não só na escritura pública de compra e venda, mas também na matrícula do imóvel, quem são os proprietários e qual que é a porcentagem que pertence a cada um das pessoas ali que estão comprando, que ainda não são casados, né? Então, vai ter ali um estado civil diferente do casado, que pode ser solteiro, pode ser viúvo, pode ser divorciado, mas não casado. O segundo tópico diz respeito àqueles que já compraram esse imóvel, mas ainda não casaram. Então, já fizeram todo o negócio jurídico e ainda não casaram. Então, vamos ver essa situação aqui para tentar resolver tudo isso. Pode ficar tranquilo que ainda tem jeito. Assim como quem ainda não comprou imóvel, nessa situação a gente tem que se perguntar: quem foi que comprou o imóvel? Ambos contribuíram financeiramente para a compra desse imóvel? E como foi feito o registro desse imóvel? Ele foi devidamente registrado lá na matrícula? Tem a escritura pública? Se foi pago pelos dois na escritura pública e na matrícula, tem o nome dos dois ou não? Então, isso precisa ser verificado para que a gente possa pensar em como resolver essa situação. Se o imóvel estiver no nome dos dois, a gente tem uma situação, né? Que é mais tranquila, enfim, porque já está reservado o direito de ambos sobre esse imóvel, caso ambos tenham contribuído financeiramente para adquiri-lo. Agora, caso esteja no nome apenas de um, a gente tem que adotar uma outra solução. Então, é muito importante que vocês percebam como que foi feita a formalização desse negócio. Quem que é verdadeiramente o proprietário lá no papel? Quem está registrado como proprietário? Então, quem já comprou o imóvel, mas ainda não casou, precisa observar essa questão.
Outra coisa que é muito importante ser observada é qual foi a forma de pagamento. Vocês compraram à vista? Vocês financiaram esse imóvel? Ou vocês deram uma entrada e vão pagar depois, mas esse depois vai ser antes do casamento. Então, são formas de ser feito o pagamento desse imóvel que influencia muito na questão dos direitos sobre esse imóvel depois do casamento. Então, para você que ainda não casou, mas já comprou um imóvel com o noivo ou com a noiva, precisa se atentar a isso, tá? Dito tudo isso, vamos então para o terceiro tópico, que é pense o que vocês querem para o futuro desse imóvel. Vou explicar. Esse imóvel, vocês querem que ele seja legalmente somente de um ou vocês querem que seja de ambos? Mesmo que somente um de vocês tenha contribuído financeiramente para a aquisição desse imóvel, vocês querem que ele pertença aos dois ou somente aquele que fez a compra ali, né? Pagou realmente esse imóvel. Então, são coisas que vocês precisam prestar atenção. Pensar individualmente no que vocês querem para esse imóvel. Além disso, vocês pretendem ficar nesse imóvel por um bom tempo, depois reformar ele, aumentar, se é uma casa, fazer uma piscina, enfim, ter essas benfeitorias que a gente chama, essas reformas que valorizam esse imóvel. Se isso é uma vontade do casal, precisa ser considerado na hora do casamento, para que a gente pense qual que é o melhor regime de bens que vai garantir o que vocês desejam, né, em relação a esse imóvel. Então, a questão aqui é pensar no imóvel em si. Não precisa, nesse momento, pensar no patrimônio como um todo, mas no imóvel único, ele individualmente. O que vocês querem sobre ele? Vocês querem que ele seja, então, somente de um? Querem que ele seja partilhado em comum com o outro, mesmo que o outro não tenha participado do pagamento, né, desse imóvel? E então essas são essas questões que vocês precisam pensar qual que é o futuro que vocês querem sobre esse imóvel. Pensando nisso, vamos para o tópico 4. O tópico 4 é justamente sobre escolher o regime de bens mais adequado diante dessa situação. Então, para atingir o objetivo que o casal deseja com esse imóvel, precisa pensar qual que é o regime de bens que vai proporcionar o que o casal deseja. Esse é o momento em que vocês trazem todas as reflexões que eu falei do tópico anterior, com base na sua situação. Se ainda não assinou o contrato e ainda está esperando o casamento, se já assinou o contrato de compra e venda, já registrou, mas ainda não casou, e ainda esse terceiro tópico, quais são as intenções de vocês para o imóvel? Então, esses são os pontos que precisam ser trazidos nesse momento para pensar sobre o regime de bens, qual que vai ser o ideal. Lembra que eu falei sobre a forma de pagamento ser uma questão importante de vocês considerarem antes de efetuarem o casamento, né? Por quê? Dentro de um casamento, eu vou colocar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Então, o exemplo é o casal que comprou um apartamento juntos antes do casamento, escolhendo a opção de financiamento. Então, deram uma entrada do apartamento no momento ali da assinatura do contrato e depois financiaram o resto. Mas, na escritura pública e no registro da matrícula do imóvel, consta apenas o nome de um, porque essa entrada foi paga somente por um deles, né? Então, eles não sabiam disso e acabaram que deixaram o nome somente de um deles ali como proprietário. E consta ali o financiamento. O que acontece? Eles casam, né, em regime da comunhão parcial de bens, vamos supor, e o financiamento vem depois. Esse financiamento ele continua sendo pago por aquele que efetuou a entrada do apartamento anteriormente. Então, a gente pensa, então é dele, ele comprou antes, é dele. Mas não, porque o que acontece? Ele comprou uma parte do apartamento antes do casamento. Mas o financiamento, ele é ainda o pagamento, ele não
quitou o apartamento antes do casamento. Então, esse financiamento, essas parcelas que foram pagas durante o casamento, elas são consideradas como dos dois. Então, a gente vai ter um apartamento que um tanto, né, uma porcentagem correspondente ao valor que foi pago como entrada, vai pertencer individualmente, particularmente àquele que deu a entrada e que está registrado ali como dono. E a outra parte do imóvel, a porcentagem correspondente às parcelas pagas do financiamento, vai ser a parte comum do casal, porque eles casaram em comunhão parcial de bens. Então tem essa diferença. Mesmo a gente achando que não, que porque um pagou a entrada antes do casamento e continuou pagando o financiamento sozinho, o apartamento é todo dele. Não, não é assim que funciona. Porque eles continuaram pagando esse apartamento depois, né? Então, por isso que esse pagamento após o casamento, ele passa a pertencer, né? Essa quantidade de valor pago passa a pertencer aos dois, correspondente à porcentagem sobre o imóvel. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Em relação à forma de pagamento. Agora, caso ele tenha quitado um apartamento antes do casamento e registrado no nome dele, aí sim, aí o apartamento é um bem particular dele, desde que casado em um regime que condiz com isso, como por exemplo o da comunhão parcial de bens. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que foi um caso real atendido por nós, era um caso de divórcio, mas é válido trazer aqui para vocês porque a consequência, né, que a gente teve que tomar foi em razão da não preparação em relação a isso no casamento. Então, o que acontece? O casal, eles adquiriram um imóvel juntos antes do casamento. Ambos contribuíram financeiramente, mas na hora de registrar, foi registrado apenas em nome de um deles. E eles casaram sob o regime da comunhão parcial de bens. Quando a gente precisou dividir esse imóvel, a gente não conseguiu trazer ele na partilha dos bens, porque ele é considerado legalmente como apenas de um deles, né? Só que, lógico, ambos estavam de boa fé, e o que a gente teve que fazer foi um contrato entre eles, reconhecendo que o outro contribuiu financeiramente na compra desse imóvel, porque não tinha em nenhum lugar escrito isso, e além disso, né, do reconhecimento dessa contribuição, que é a parte que tem o nome registrado no imóvel, devolveria monetariamente corrigido o valor que foi dado ali para a compra desse imóvel. Então, por que acontece isso? Porque esse imóvel, ele passa a ser individual de um deles, né? Porque ele foi adquirido antes do casamento, o casamento foi sob o regime da comunhão parcial de bens e ele não comunicou. Por isso que precisou ser feito disso e porque as partes estavam de boa fé também, né? Caso não estivessem de boa fé, seria um pouco mais complicado, porque precisaria comprovar que teve contribuição financeira de ambos, enfim, toda essa questão. Mas vamos trazer então para uma situação de um casal que quer comprar um apartamento e está pensando nessa questão antes de casar. O que vocês podem fazer? Mesmo que o contrato fique no nome de um de vocês e vocês queiram que seja de ambos, é necessário fazer um pacto antinupcial para destacar que o bem adquirido anteriormente, e vocês podem inclusive individualizar esse bem, o imóvel X, de metragem tanto, que localizado na rua tal, e principalmente de matrícula tal, do registro de imóveis da cidade tal, é comum do casal, né? Então, por exemplo, a não ser que vocês escolham o regime da comunhão universal de bens, em que se compartilha, inclusive os bens adquiridos antes do casamento. Mas, caso não seja essa opção, é preciso constar na escritura pública que o bem adquirido antes do casamento e individualizar qual que é esse bem, vai ser um bem comum
do casal. Então, sempre que a gente tem situações assim, principalmente de aquisição de um bem de alto valor antes do casamento, mas que vai ser utilizado pelos dois e que os dois querem que seja comum do casal, que não fique somente como propriedade individual de um, é necessário constar no pacto antinupcial, mesmo escolhendo o regime da comunhão parcial de bens. Então, são esses cuidados que a gente precisa ter. São vários detalhes, né, que vocês puderam perceber, que são importantes de serem considerados para que a relação de vocês e os direitos de vocês estejam garantidos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado quem está comprando um apartamento ou pensando em comprar um apartamento com o namorado, com o noivo. Se você conhece alguém que também está passando por uma situação como essa, encaminhe esse vídeo para ela, para que ela tenha uma noção de como fazer essas situações serem mais seguras e dar tudo certo. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!